Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Sérgio Wildhagen de Vilhena, diretor executivo da Target Multimídia, uma empresa especializada na criação de soluções digitais para a educação corporativa. Hoje é a estreia do nosso podcast, o podcast da Target. E a gente vai começar com uma presença ilustre, Zoe Mello. Bom dia, boa tarde, boa noite, Zoe. Tudo bem com você? Eu adoro esse início de bom dia, boa tarde, boa noite, que eu já me sinto no meu jet lag. Oh, exatamente. Em todas as partes do mundo, não é? Exatamente. Que é o que acontece. Então, Zoe, fale pra gente um pouquinho sobre você. Bom, primeiramente quero agradecer a Target, agradecer a vocês pelo convite. E é um prazer enorme conhecê-los, que foi exatamente 2 semanas atrás, né, na BH Tech, que é onde eu amei conhecer, foi a minha primeira ida e conhecer todo o trabalho que vocês estão fazendo na área ambiental, do impacto social e, enfim. Como que uma modelo internacional foi parar nesse universo aí da sustentabilidade? Bom, isso aí foi aquelas coisas que na vida acontece, que eu fiz um photoshoot perfeito, que eu já vinha questionando muito a moda, o meu trabalho, eu já queria ir para uma outra área no qual eu tive aí um processo de fazer isso. Mas essa foto, que foi com a fotógrafa Veronique Vial, era um calendário do ano 2000, para a Pirelli, e eu era capa, meu corpo fazendo o número 2 e 3 pneus da Pirelli do lado. E durante aquele momento, eu realmente consegui enxergar, assim, é esse momento, sabe? Tá aí a mensagem, que é eu nua, a foto preto e branco, 3 pneus, que eu estava questionando muito o meio ambiente, o impacto, né, da fast fashion. Então, quando terminou, eu falei para a fotógrafa que aquele era meu último trabalho. Muito obrigado por essa oportunidade, né, fotógrafa? E ela, tipo assim, não, mas fizemos alguma coisa errada e tal. Eu falei, não, é perfeito eu iniciar a nova década. Missão cumprida. Missão cumprida. E foi exatamente o que aconteceu. Então, assim, nesse processo, eu comecei por fazer algumas exposições. Anteriormente, eu já havia feito o design de um nightclub em São Paulo, que ficou super famoso, que é o Club Love. Então, assim, a minha relação com o design de interiores é uma coisa que sempre esteve muito presente. E obviamente, por eu já trabalhar com design, né, isso aí é a área que eu realmente atrair-me. E eu comecei por fazer algumas exposições em Los Angeles. A partir disso, eu entendi que eu deveria me aproximar mais da indústria e fui fui contratada por um showroom fantástico que eu trabalhava com a Alessi. Eles vendiam para arquitetos, para os interior designers, para decoradores. Era grande a clientela deles. Então, eu ali aprendi muito sobre Moroso, as marcas europeias mais tops, não é? E, a partir disso, eu depois fiz uma exposição. Essa exposição, eu conheci o diretor da arte técnica. Quando ele viu que eu estava fazendo, que eram produtos com histórias nessa exposição, feitos por artesão e de alguns designers brasileiros, ele me chamou para uma entrevista e me contratou para ser a diretora do departamento de design da empresa, design e desenvolvimento de produto. E foi aí que a minha jornada no que eu faço, sustentabilidade, nós criamos um departamento que chamava-se Design with Conscience.
E havia muito também a parte trend, que eu já tinha feito para Ogilvy e Mather. Eu fazia muito trend reports antes disso. Então, assim, isso aí eu comecei a viajar o mundo, desenvolver produtos de grandes, famosos designers industriais, não é? Como os irmãos Campanas, que eu os convidei para fazer parte da empresa, e eles apresentaram um produto que depois eu os desenvolvi no Vietnã, que eram com os tires, olha a coincidência, pneus e um trabalho artesanal das mulheres lá que faziam trançados com palha. E isso se tornou um produto super famoso, foi para os museus e venda no mundo inteiro, para as exposições em Milão e tudo. Então, assim, a partir daí, eu tive essa longa experiência no qual todos os produtos que eu desenvolvi no Peru, em Guatemala, na África, e eu é que ia, fotografava todo o desenvolvimento dos produtos, eles realmente ocuparam foram para a imprensa e tudo, e foi quando realmente eu comecei a prestar atenção no surgimento da palavra sustentabilidade. E impacto, isso talvez ainda um pouquinho, eu estou falando no ano 2002, 2003, mais ou menos. Sim. E depois disso, todo esse período que eu trabalhei lá, de 3 ou 4 anos, eu quis dar como sempre, uma mergulhada mais profunda, e foi quando eu fundei a minha empresa, a Touch, acho que foi isso já em 2006, 2007. E a Touch se tornou uma empresa também internacional, e eu foquei muito nos designers brasileiros. Então, eu levava os produtos, Domingos Totter, a gente trabalhou Bruno Zahara, que são os nossos designers fantásticos e que fizeram parte da Touch. E, a princípio, né, mais como uma representante deles, fazíamos as exposições e tudo. Então, já produtos feitos com materiais, como é o caso do Domingo Tótoras, que são feitos com cardboard, que são papelão, que é triturado, e é uma coisa assim, é maravilhoso o trabalho dele. E tem realmente a sustentabilidade, o trabalho dele com as pessoas locais que fazem, né, os produtos. Eu realmente tenho assim, um grande orgulho do que ele faz. E então, dentro desse processo, eu acabei por me tornar uma nice modernist. Zoe, na Target Multimídia a gente lida muito com temas relacionados à sustentabilidade em função dos grandes clientes que a gente tem, então é um termo que a gente está habituado na realidade brasileira corporativa. Na sua visão, o que significa sustentabilidade na prática em função dos projetos que você já se envolveu? Isso é um tema hoje muito importante, e é exatamente aquele momento que eu me sinto muito honrada de estar aqui e poder falar com sua audiência e a minha também. É que através do desenvolvimento de produtos e através da minha experiência em também criar eventos, como é o caso do TEDx Belo Horizonte, no qual a gente realmente, o foco é o lixo zero. Desses eventos, por exemplo. O outro foco é em relação às comunidades que usam materiais orgânicos, que fazem os produtos feitos à mão. Então, tem a parte da sustentabilidade, não só do meio ambiente, como também social, que são duas coisas muito importantes que devem estar andando junto. Uma grande questão em relação a isso são os custos, que, com o tempo, eu fui observando, né, o valor dos produtos. Não é um problema no sentido que deve parar de fazer, mas como levar isso para a maioria, para a grande parte da população. E isso é uma parte interessante, e eu acho uma oportunidade que temos neste momento, porque essas grandes empresas têm falado nisso. Então, quando eu vou numa
num evento green, que está uma conferência que eu vou muito, inclusive de inteligência artificial, focada no meio ambiente, focada no clima, que é um grande tema nesse momento, né? Quem são os palestrantes? São grandes empresas, na maioria. Ou alguém, um designer que criou um produto de inovação e que é ligado à tecnologia zero emissions e emissão e coisas do gênero. Então, assim, eu sinto que nesse momento é muito importante trabalharmos juntos. Eu tenho uma experiência local, que é meio de vez em quando eu desapareço. Eu desapareço da mídia, desapareço dos lugares, não é porque eu desapareci, mas que eu estava ali num território completamente diferente, fazendo algumas experimentações. E o que aconteceu? Pandemia, que eu meio que não fiz muitos eventos, como é o caso de todo mundo, não viajei tanto, dando palestras ou desenvolvendo produtos em outros locais ou projetos e tudo. Eu foquei no bairro. Então, legal. Assim, sustentabilidade do que estamos aqui falando? Onde a gente realmente pode transformar, né? Exatamente. Você fez o seu laboratório em casa. Então, eu fiz um laboratório no meu jardim, na garagem da casa. E isso foi onde a tal economia circular do meu bairro surgiu. Então, eu utilizei toda essa experiência, tá? Que eu, no desenvolvimento de produto, design de eventos e tudo dentro do meu bairro. Sensacional. E isso, há uma diferença enorme entre fazer isso numa favela e fazer isso dentro de um bairro de classe média alta, no qual nós achamos que não há problemas ali. E isso é uma questão agora que eu acho muito importante, é um aprendizado enorme. Esse projeto foi criado um piloto, no qual, basicamente, eu comecei por pedir as doações de materiais que os vizinhos não estavam usando, que isso nos Estados Unidos sabem bem como é, todo mundo tem uma garagem cheia de coisas. É muito comum, né? É muito, isso, o excesso, né, do consumirismo. Mas tem outros problemas que eu fui descobrindo, que é a isolação que existe entre as pessoas. Que está acontecendo aqui também. Exatamente. Em São Paulo, talvez mais do que Belo Horizonte, mas o mineiro que tem fama de hospitaleiro também está se separando. Então, existe essa isolação, a tecnologia, eu acho que tem uma contribuição grande com isso. Um momento onde a inteligência artificial, né, vamos falar daqui 5 anos, talvez acabe com o mundo, mas nesse momento está aí. Né? Está aí e é um risco que nós corremos, que talvez vamos ter que ter como é que chama aquele salário universal, onde muitas pessoas realmente talvez vão ter dificuldade, né, de ter seu salário como antes era mais fácil. Principalmente talvez pessoas da minha geração, da sua, nossa geração. Da nossa geração. Então, esse projeto me ensinou que a grande coisa da sustentabilidade é nós humanizarmos mais. Treinamento corporativo é a mesma coisa. O que vai ter que acontecer? A inteligência artificial vai ter que competir com nós humanos. Com coração. E isso requer uma série de mudanças que não é só ambiental, mudança do clima, todas as tragédias que estão acontecendo no momento, nós precisamos também desenvolver a nossa própria e ter essa consciência que é a nossa sustentabilidade. Exatamente. Então, como fazer isso? Bem, dentro desse piloto que foi criado nesse projeto, que é muito interessante, que eu consegui colocar numa mesma mesa pessoas de diferentes idades, pessoas com politicamente diferentes, opiniões diversas, diferentes. que tem que acontecer, né?
que é a realidade, né? Dentro do universo super conflitante. Estamos no ano 2024, por que ainda estamos falando de cor, né? Das pessoas. Então, assim, nem vou entrar em muitos detalhes. Nem precisa. Já deu para entender a mensagem. Tem certos assuntos que não são mais necessários de discutirmos, mas a sustentabilidade ela é mais ampla. Sim. Então, dentro do bairro, eu pude praticar isso em mobilidade. Eu acabei fazendo na frente da casa um jardim enorme, que eu plantei vegetais. Aí, claro, a minha parte de design, eu construí os box, que é as caixas que são mais altas. E coloquei para as crianças coisas que elas podiam achar no meio do jardim. De repente, o meu bairro, que na frente não tem muro na minha casa, começou a se aproximar, a vir, a conversar. Um vizinho conhece o outro, a vizinha que está vestida de uma maneira que ela nem nunca pensou muito. Aí ela chega para mim, nossa, você era modelo, sabe? Isso abre portas, né? Abre, sim, uma série de coisas que é também a alimentar, comer. Sim. Exercitar. Então, há no meu bairro essa troca. Legal. Mantemos as nossas privacidades, claro, com certeza. Mas há uma troca. Aproveita o que há de bom na relação. Que é, vamos fazer desse bairro um bairro modelo. Isso. E o que aconteceu veio a pandemia, os vizinhos. Nós fizemos mais ou menos umas 3.000 máscaras para doar para pessoas que vivem na rua, para pessoas dos hospitais, porque estava faltando máscara nos supermercados, nas farmácias e etc. Então, assim, toda essa união é muito importante. Isso foi no período da pandemia? Isso, o projeto começou antes, mas a horta teve esse efeito na frente durante a pandemia muito forte, porque as pessoas estavam mais trabalhando de casa. Sim. Então, elas andavam mais no bairro, com seus cães, com as crianças e mesmo os pais, né? Dava para perceber isso. Então, assim, esse aprendizado, o que eu acabei fazendo, como tudo eu faço, eu fiz um modelo piloto. Então, acabou se tornando um brand que hoje pode ser entrado e mostrado. Inclusive, isso aí é para ser um open source que pode ir dentro de qualquer bairro. Ótimo. Então, o que a gente está levando isso? O design de um RV, de uma van elétrica, e trazer essas experiências live, como se eu estivesse fazendo um TED, mas é um TED não um TED Talk. Entendeu? TED ótimo. TED TED que não é o que eu chamo, obviamente, mas é mais o fazer. Ótimo. Então, assim... Um TED mão na massa. É um mão na massa. Então, que vai de bairro em bairro. E nós vamos fazer isso no Brasil quando, Zoe? No meu bairro, por favor. Bom, isso é outra coisa que a gente também já tem, é um modelo, tá? É um novo modelo de negócios que é mais humanizado. Vamos também. Colorir o seu bairro? Não é colorir. Claro que, de repente, quem quiser colorir... Não, colorir de vida. Relacionamento, coração. Eu acho que é uma questão de empoderamento. Não tanto de cor, no sentido literal. Pode também, porque há uma expansão em relação a isso que é comer, mover, viver e fazer. Portanto, dentro do bairro, a gente está explorando esses modelo aí que a gente está desenvolvendo. E nisso os produtos também, que aí entra a economia circular, né? Que nós reutilizamos e eu encontrei as pessoas que sabem fazer. Então, tem senhoras que estavam aposentadas, super em casa, só assistindo televisão, que hoje elas se sentem que tem um propósito. Sim. O dinheiro que sai desse projeto, uma parte pode ir para as organizações que dão suporte a pessoas que vivem na rua, ou a qual cada um escolhe. Mas tem uma questão muito importante, que é nós criarmos os heróis locais. Sensacional.
tudo isso tem muita relação com o treinamento corporativo. Não só treinamento corporativo, com muita coisa da nossa vida, no dia a dia mesmo. Tem uma história para contar. Eu vou ter que abrir um parênteses para uma historinha curta, prometo. Peguei um Uber outro dia, estava conversando com um rapaz, papo vai, papo vem, uma pessoa, um cara inteligente. Qual que é a sua profissão? Você trabalha só com Uber? Não, eu sou programador de TI. Eu falei, meu filho também todo orgulhoso, né? Meu filho também é a profissão do futuro, né? Aí o cara interrompeu, não, a profissão do futuro é pedreiro. Eu falei, cara, você tá certo. Porque no treinamento corporativo, o que a Target sempre busca, desde sempre, é exatamente humanizar o treinamento. Exato. É ir lá filmar dentro do cliente, colocar a comunidade envolvida desde o roteiro, desde ali da parte, né, de texto, até lá atuar, subir nas escadas, fazer os trabalhos em altura, trabalho em espaço confinado. E a gente sempre brincou com ele, não, você é o nosso Brad Pitt, você é o nosso Tom Cruise. E aí, pessoal, aquilo, o cara coloca o projeto como dele, divulga internamente como um projeto dele e vira um projeto de todos. Sim. Por isso que tem sustentabilidade na questão da continuidade da gente fazer novos treinamentos, porque o resultado realmente aparece. Porque o que está acontecendo, né, nesse marketing, digitalização por trás, que eu entendo eles querem fazer, mas a história eles sabem realmente fazer? Né? Porque isso aí cria, às vezes, essas conferências que eu vou e que eu escuto, empresas que são né, que poluem o universo todo, falando sobre o trabalho que eles têm de sustentabilidade. Então, eu acho que com a nossa experiência, a gente pode realmente oferecer a eles um treinamento através de workshops, no qual nós já estamos criando isso também, que são essas experiências locais, que é para inspirar e para mostrá-los que realmente funciona. E nós não temos outra saída. Exatamente. Temos que ir localmente, porque é o que estamos fazendo com a Alt na Amazônia. É um projeto que eu tenho a honra de ter sido convidada para fazer parte. Ele já existe, não a Alt, mas como a Ramada, com Jadson, que eu conheci durante o TEDx Amazônia, que foi em novembro de 23, ano passado. E quando eu estive lá, foi no segundo dia. A gente estava almoçando e o Jadson do meu lado. E, de repente, a gente começa a conversar e ele pergunta o que eu faço e ele me conta a história e eu, tipo assim, gente... Apaixonamos. Imediatamente, assim, sentimos a nossa conexão, né? Com pessoas e o nosso trabalho. E aí ele me perguntou quanto tempo ainda ficava e eu, normalmente, quando eu vou para algum evento ou estou fazendo um evento, eu fico 2 dias mais porque, né, todo o network, todas as conexões e a cidade, que eu gosto de fazer algumas visitas e encontrar caso aconteça o que aconteceu. E sempre acontece. Então, isso era sábado, na segunda-feira ele foi me buscar cedo e foi um dia que eu visitei todos envolvidos no projeto, né? Fomos a Marina Davi, que é em Ponta Negra, em Manaus, é onde o Jadson tem lá, faz o Festival Tarumã, ele tem uma daquelas plataformas flutuantes, que ali acontece eventos e tal, e mais a Ramada Ambiental, que é um mutirão que ele coloca junto uma vez por mês, e esse mutirão retira os resíduos do rio. E isso realmente, ano passado, em novembro, quando eu fui fazer a visita, ele me leva num barco, tá? Que a gente vai, e aquele momento, assim, a seca, o calor, havia tido muito fogo na floresta, portanto, muita fumaça. Né? Que teve um dia que até senti no meu estômago, achei que eu ia vomitar. Uma coisa assim, né? Super assustadora. E nós havia aquela fluição. E foi um momento muito especial para mim, porque me fez lembrar da minha irmã. Porque é ela que me levou a primeira vez em Manaus, quando eu tinha 16, 17 anos, e eu tenho essa foto maravilhosa, cabelo enorme,
sentada na frente do barco, do mesmo jeito que eu estava sentada. E eu tive essa sensação que eu preparei a minha vida toda para aquele momento, para esse projeto. E foi nessa jornada desse dia que, no final, depois de lá, eu fui visitar o barco, que já estava em construção. Aliás, faltava pouco para ele finalizar. E havia ainda um processo na fábrica do barco, com uma tecnologia incrível. E mais depois visitar a Amazônia Venture Builder, que é onde a Alt hoje é uma startup dentro dessa incubadora, que é incrível o que eles fazem, o Bruno, toda a equipe, é assim umas pessoas extremamente inspiradoras. Isso me deu assim, uau, olha essa moçada. Olha onde eu cheguei. Aonde eu estou, com quem está à minha volta, e estou junto, né? Então, foi a partir disso que aí já começaram toda a nossa conversa, as reuniões, eu já de volta a Los Angeles, e eu me tornei uma das parceiras e membros do projeto, e foi nessa análise do projeto que eu enxerguei que podíamos ir mais além. E tem muito a ver, não só a minha experiência em desenvolvimento de produto, a minha experiência com o mercado, os trends, o momento, as minhas constantes idas em conferências que não só são relacionadas com o design, mas com outras áreas relacionadas à sustentabilidade, a forma que essa palavra está criando também novos tipos de eventos. E outros que estão aí, né, de uma inspiração nos TED Talks, também rola constantemente focados nisso. Então, assim, ali está um outro exemplo de um projeto que tem que ser feito. E nós temos a oportunidade e temos já as ferramentas, muitas delas, que nos possibilita, né, de colocar esse projeto, estando ali na Marina, como um outro projeto piloto. E essa foi a minha visão que eu tive quando eu estava naquele barco, de enxergar que teríamos que dar umas certas modificações na forma que o projeto estava sendo apresentado, no qual parecia muito que a Alt era mais uma empresa que fabricava os barcos e que iam vender. Entendi. Ou mais interessado em vender barco do que... E não era o caso, porque, Sim. inclusive, na primeira apresentação que eu vi, havia essa vontade deles de fazer. E eu chego e falo, bora lá. É isso que a gente tem que fazer, que é pegar esses lixos... Retirada do resíduo dos rios. Retirar os resíduos dos rios, no caso, como eles já têm esse envolvimento com essa comunidade muito grande de muitos anos, é o espaço, né, a área perfeita. Além do mais, durante, não da seca, das chuvas, do rio sobe, ali é uma área de turismo grande, porque a Ponta Negra é ali na Ponta Negra, que é um bairro extremamente rico, né? E de repente você entra nesse lugar que tem lojas, tem lojas não, tem supermercado, tem barzinho, e de repente ali não tem nem sequer um banheiro. Eu lembro que o dia que eu estava lá outro dia, que eu quis ir ao banheiro, de repente não tinha um banheiro lá, porque lá embaixo o barco que tinha um banheiro estava afundado, estava fechado, então tem toda uma estrutura ali que realmente pode se tornar uma região sustentavelmente regenerada. Uhum. E isso com educação, com criar os produtos, né, com os resíduos que são retirados, podemos utilizar isso, inclusive, na parte de arquitetura do espaço. Ali pode ser uma área absolutamente modelo para ser, então, implementada em outros lugares, ao invés de estarmos focando muito
em todos os lugares. Que isso, já sabemos, tem outros barcos na Amazônia que retiram o lixo, e é realmente uma coisa assustadora. Se você dirige em Manaus, dentro da cidade, é terrível. É a cidade que eu já vi mais lixo, talvez da Índia, é assim também. Mas é muito. Assim, outra coisa que é muito importante é cuidar do saneamento ali. E, inclusive, tem empresas que eu já estou conversando, né? Até meu sobrinho trabalha em uma fantástica aqui em Belo Horizonte, que é a Biosan, que é realmente um saneamento mais orgânico. Porque só retirar os resíduos, o plástico, não é o suficiente. A gente está constantemente colocando todo esse... os químicos, né, dentro do nosso corpo e também são deixados na água. Então, assim, a gente precisa mesmo de trabalhar tudo, ao invés de estarmos apenas fazendo uma parte que é o que já aconteceu. Então, assim, basta. Vamos realmente... E eu percebo nas nossas conversas com a equipe que eles têm eles estão fazendo e acham, e tá cada vez mais. Já tivemos, né, agora, há uns meses atrás, um patrocínio bastante razoável, relevante para colocar o barco na água da Idesan, e tá lá agora. Está na seca, então tem que dar um tempo. Continua fazendo as ramadas ambientais de retirada com os voluntários. E também já estamos construindo a cooperativa. Então, qual que é o processo? O barco na água, a construção da cooperativa, no qual vamos fazer os produtos, tá, que são retirados, contar a história da região, e a partir desses produtos que vão ser desenvolvidos, também criar uma escola local. Existe um projeto em Belo Horizonte chamado Comida que Abraça, que é um projeto de ex-proprietários do restaurante do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, né, o BHTEC, onde eles trabalham levando marmitas e tem patrocínio de empresas. É um projeto muito legal, a gente apoia esse projeto desde o início, a gente viu esse projeto nascendo mesmo do BHTEC, devem ter uns 5 anos, talvez, não sei ao certo. E eles entregam marmitas nas comunidades, levando alimento, e aí tem muitos projetos assim, relacionados a datas específicas. Dia das Crianças, vamos lá, vamos para o Parque Guanabara com os meninos, e aí se você doar R$30, uma pessoa doando R$30, eles conseguem fazer um pacote de assistência para uma criança específica, e é como você adotasse aquela criança para aquele projeto especificamente. A Target está envolvida, participando desse projeto desde sempre, uma forma mais de fora, ajudando, ligando alguns pontos. Agora a gente quer fazer uma coisa um pouco mais prática. Eu sou muito relacionado à comunidade de skate de Belo Horizonte. Conheço todo mundo, tenho muitos contatos de pessoas interessantes que inclusive já estão envolvidas em projetos relacionados ao skate. E a nossa ideia agora é juntar esses dois mundos. Comida que Abraça tem toda essa coisa de... Eles foram até para o sul lá na época das enchentes e tudo. Toda essa imersão nas favelas e em tudo, com as crianças e tudo. E o skate tá aí, né? Talvez você não conheça, mas nós temos a Fadinha, que é lá do norte também, que é um símbolo, um ícone, que fez uma manobra, filmou um videozinho no YouTube, fez uma manobra muito complicada de se fazer, vestida de fada. E aí ela abençoou o nosso país. E o skate está em alta agora. Como que a gente pode conectar esses pontos aí? Bom, isso aí é um ótimo projeto. Parabéns a todos vocês. Eu fico, assim, muito feliz, né? Que vocês e a BHTEC, não estou nada surpresa. Bom, esse projeto tem... Tem futuro? Tem já o presente, né? E a gente pode definitivamente fazer o design dele.
da próxima etapa. E eu vejo, por exemplo, eu acho que o skate pode ser muito interessante a nível do design, né? Que tem ali uma série de material que deve àqueles que quebraram. Os shapes. Né? Que podem ser reutilizados, de repente ser feito aquelas... para as crianças, balanças, pode fazer alguns produtos, cadeiras, banquinhos. Isso é uma das coisas, mas eu acho que a gente pode também criar essa parte da experiência local, entendeu? De fazermos ali na praça, ter na praça as pessoas locais, que a gente tem uma palestra, traz alguém de fora. E tem uma outra coisa que eu acho que ia ficar muito bem no BH Tech, que é um dos colaboradores que nos meus eventos eu já levei, que é o Precious Plastic, que é essas máquinas que podemos colocar talvez até lá dentro daqueles containers que eu vi lá. Sim, que para ensinar as crianças a verem isso, né? Eu acho que elas terem uma educação em relação ao plástico, a comer, ao que vem lá dentro, para elas começarem a ter medo, porque a gente tende a dar balas para as crianças. Elas, se você não desse, elas nem iam saber que existe, né? E é uma forma da gente meio que dar ali para eles ficar caladinho, para não chorar, não é? Porque no fundo é demais. Eu vejo nos Estados Unidos, no Halloween, né? Os baldes de coisas que é dado para eles. A Jujuba tá aqui, ninguém encostou nela, tá, gente? Exatamente. Bom, eu tenho 4 filhos, né? Eu tenho 2 filhos, um de 29, um de 27, um de 4 anos e uma bebezinha de 1 ano e 2 meses. Os primeiros foram da geração criada com funchicória, que é um pozinho doce que você passava no bico e dava pro menino e ele ficava quietinho. Esse pozinho doce já é proibido nessa geração dos segundos filhos. Eu acho que outra coisa que a gente pode trazer para o seu projeto, igual você estava falando em relação a já, né, dar apoio quando ele começou, é trazer um novo modelo. Porque assim ele acontece ali, mas podemos levar esse projeto em outros itinerante. Itinerante. Isso é super importante. Aí a definição do que vão ser as ações que existem, isso a gente pode desenhar da mesma forma que se desenha uma sala de aula, né? De geografia e tal. A gente pode pegar vários temas, que inclusive problemas que eu acho que hoje, pelo menos, está acontecendo demais com as crianças, que vem muito, eu acredito, da tecnologia, né? De ter muitas crianças já fazendo terapia com problemas mentais, né? Então, ter esse isolamento, talvez, de ser uma mão na massa deles se envolverem, criar os projetos, e nós valorizarmos, descobrir os talentos que eles têm. Existe uma experiência que é fantástica e as pessoas não conhecem, que quando você vai comprar e montar um skate, em vez de você ir numa loja... Aliás, gente, não comprem skate em lojas de brinquedo, tá? É perigoso, o menino cai, machuca e nunca mais anda. A gente tem um skatista aqui também, né? A prova que eu tô falando. Então, quando o pai compra o skate com as peças separadas, ele senta com o filho e monta junto. Cola a lixa, coloca o rolamento, coloca a rodinha no truque. Isso é simbólico, mas é maravilhoso esse momento. Porque aí dali pra frente ele vai andar junto, o pai às vezes ajuda a andar, que é como no meu caso. Então, é esse tipo de experiência humanizada que a gente tem que trazer. E tem um outro aspecto que é as crianças hoje, né? Eu reparo no meu bairro, porque são muitas. Tem um do vizinho que ele já com 2 anos que ele fala para a mãe dele: Mom, I wanna go work at the zoo yards. Eu quero ir trabalhar, tá? No meu jardim. Ela me manda mensagem, ela grava ele, manda mensagem para mim: Zoe, I'm here. E o que é? Ele já chega de luvas, tá? Isso já desde 2 anos. Se você ver as fotos dele aguando o meu jardim, à frente, é inacreditável o foco dele. E eu vejo essas crianças crescendo, a importância que há
nessa... Contato com a natureza. Contato com a natureza, o dividir. Eu sempre coloco, assim, no meio da horta, algumas coisas para eles acharem. Tipo, procurar ovo de Páscoa. Exatamente. Tem Todo sempre mundo tem uma essa lembrança. surpresinha que eles acham e uau! Então, assim, essas trocas, para eles já começarem desde criança a confiar em outras pessoas, que não são só os pais, que é difícil, né? Todo você cuidar da sua vida, fazer dinheiro, criar as crianças, ter tempo para tudo isso. Então, e o ensinamento, estamos aqui a falar de sustentabilidade, parece que eu estou indo para um outro, né, caminho, mas como é inclusão mesmo, em todos os níveis. Diversidade. Nós temos informação. Para que fugir delas? Então é isso, Zoe. A gente está caminhando para o fim agora. Infelizmente, a gente pode fazer outras edições. Você vai voltar com certeza. A gente já tem 2 convidadas engatadas já para próximas edições. Não vou prometer aqui qualquer periodicidade, mas em breve a gente tem novidades aí sobre esse podcast. Que projeto você considera interessante e relevante para a gente conhecer aqui em Belo Horizonte, Zoe? Bem, essa cidade eu tenho vários que eu amo, né? O Imaginário Coletivo, que é do Jorge Quintão, que é um projeto que eu sou apaixonada. Eles, inclusive, foram dentro da aglomerado, que é um projeto que ele criou um laboratório e ensina as crianças e adolescentes a fotografar. E hoje já alguns deles já trabalham dentro dos jornais e eles foram palestrantes do nosso primeiro TEDx. Legal. E depois disso, no segundo TEDx, no Cine Teatro Brasil, eles foram os paparazzis. Ah, sensacional. E foi incrível. Eles que fotografaram todo o edifício, fotografaram as pessoas, os palestrantes e todo o local. Foi muito interessante. Há uma série, eu tenho as fotos, eu adoro dar uma olhada de vez em quando. E um projeto agora lá dentro do Mercado Novo, que é o Eco Eden Chic, que é um novo que o Léo Piló, né, que é um colaborador meu de longa data, aliás, quando ele, nos anos 80, ele tinha uma marca de moda e eu fui modelo. Qual que era a marca dele? Eu não lembro o nome, eu acho que é o nome dele. Piló mesmo? Hã? Piló mesmo? Léo Piló. Tá. E era ele e o irmão. Mas eu não me lembro o nome. Eu acho também que era o nome dele. Enfim, o Léo tem um trabalho incrível junto aos catadores e faz os produtos e instalações dentro da Fiat, aquele Fiat Sei. de instalações da arte dele. Então, e também... Casa Fiat, né? Acho Casa Fiat, exatamente. Então, assim, ele agora tem uma ação muito grande dentro do Mercado Novo. Ele agora tem workshops, venda de produtos e também uma galeria, museuzinho, todo focado na economia circular. Então, dá uma passada lá, no 3º andar, eu acho isso super interessante. No Mercado Novo. Mercado Novo, tá? E o aglomerado tem sempre bastante projetos que eu acho importante dar uma visitada, olhar. Tem um arquiteto que tem lá uma casa bem focada na sustentabilidade também. E é isso. Ok, tá ótimo. Muito obrigado, Zoe. Pega a minha. Claro, peraí. Estamos longe, gente. Muito obrigada a todos. Eu, né, não posso falar tanto que eu amo a minha cidade. Mas em breve teremos mais, tem vários projetos aí a caminho. E é isso. Fiquem ligados. Muito obrigada. Até mais. Tchau, pessoal.